a pouco era ela, mas eis que um dia ela acordou, porque descobriu que o céu é infinito pra voar, e viu que a força era dela, pois quem a guia está com ela e nunca mais titubeou. Olá, meu nome é Roberta. Eu sou portadora de baixa acuidade visual, né, visão subnormal, visão 20/200, o que significa que eu enxergo 10% do que uma pessoa com visão normal enxerga. Isso é com óculos, tá? Eu enxergo nessa porcentagem. Foi descoberto quando eu tinha 4 para 5 meses, né, que começaram a notar que eu não enxergava como os outros bebês. Fui levada ao oftalmo. Lá, minha mãe teve o diagnóstico logo de cara, ou que eu era cega, ou que eu enxergava muito pouquinho, que isso só seria definido ao longo do meu desenvolvimento, porque um bebê não sabe dizer o quanto que ele enxerga. Pensaram em atraso motor, né, por conta disso, talvez eu caminhasse um pouco mais tarde do que os outros bebês, talvez eu não conseguisse aprender na escola a ler no método tradicional, né? Precisasse de outros recursos, e nada disso aconteceu. Com o tempo, o diagnóstico se confirmou sim, porém eu aprendi a andar no tempo certo. Quando chegou no período de alfabetização, tive algumas facilitações com letras maiores, ampliadas, e consegui aprender a ler, me desenvolvi, estudei bastante, fiz curso de formação de professores, passei pelo processo de adolescência, que é difícil para todo mundo, e aí para mim foi mais difícil, porque uma adolescente deficiente é mais difícil ainda de se inserir, né, no mundo. E aí busquei terapia. A terapia foi o que me salvou, o que me ajudou, o que me fez desabrochar, crescer, toda aquela dependência que eu tinha dos meus pais, do lugar onde eu estudava, que já era um lugar conhecido por anos, que fiquei da pré-escola até o ensino médio lá, e toda aquela dependência, aquele medo de enfrentar o novo, como é que eu seria aceita em outros ambientes escolares, na faculdade, como é que seria, todo aquele medo foi se diluindo na terapia. E aí eu fiz psicologia. Primeiramente eu tentei arquitetura, mas não consegui, porque a arquitetura é muita matemática, e matemática é uma coisa que não adianta você escutar bem, né? Tu tem que ver. Por mais que eu tenha desenvolvido ao longo do meu período escolar a habilidade de escutar muito bem, até transcrever o que os professores falavam, a matemática já não é assim. Para matemática eu sempre precisei de apoio, de aula particular. Depois que eu aprendi, pronto, foi. Mas até aprender eu precisava de um apoio. E aí desisti da arquitetura, claro, e fui fazer psicologia, que me levou depois a voltar na escola, só que de uma outra forma. Eu voltei ajudando as pessoas com necessidades especiais, né? Ajudando a criança que também, como eu, tinha dificuldade no aprendizado por conta de não compreender, né? Porque quando falta um sentido, ou ele é deficiente, às vezes a gente pensa assim: nossa, a criança não entende, a criança isso, a criança aquilo. Não, a criança não está enxergando, a criança não está ouvindo, a criança tem que ter uma forma daquele conteúdo chegar para ela. E foi isso que eu fui fazer na escola, com muitas crianças, com criança com Asperger, com criança com autismo, criança com síndrome de Down, com criança que não escutava bem, que não enxergava bem. Para quê? Para que o conteúdo chegasse até ela da forma como seria possível, a melhor forma dela acessar. E o que eu tive nessa vida inteira? Eu tive pais que acreditaram muito em mim, pais que não me definiram pelo diagnóstico que o médico me deu, né? Eles aceitaram o diagnóstico, mas procuraram desenvolver as minhas habilidades, a potencializar as minhas habilidades. Isso foi feito a vida inteira. Meus pais já se foram, não estão mais aqui conosco, mas foram com essa missão cumprida, e com a certeza de que eles fizeram foi o que eles puderam fazer de melhor para mim. E assim, eu sou muito grata, porque se lá atrás, no primeiro diagnóstico, eles acreditassem piamente no que a médica disse, hoje eu não seria a metade do que eu sou.
E um conselho que eu dou a todas as mães e a todas as pessoas que são deficientes, né? Mãe de criança ou de até adolescente, adulto, de filho que tem alguma necessidade especial. E a própria pessoa, gente, rótulo não define ninguém. Rótulo não define ninguém. Nós somos capazes. Falta um sentido, falta uma habilidade, nós temos outras, né? Nosso cérebro, ele tem muitas funções, não é só uma deficiência ou uma incapacidade não pode te definir, né? A gente tem que buscar, lutar, ter força e seguir em frente com aquilo que a gente tem de melhor. Foi isso que eu fiz na minha vida, foi isso que os meus pais me ensinaram a fazer, e é isso que eu aconselho a qualquer mãe que venha, que queira conversar comigo, a fazer pelo seu filho. Potencializar a pessoa para ser um indivíduo autônomo e independente no máximo que ele puder. Assim a gente vai realmente ter uma inclusão na sociedade, tá bom? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí com a minha história para vocês, e quem quiser realmente conversar comigo, eu tô aberta, tá bom? É uma questão assim da gente, que os meus pais me ensinaram a fazer, e é isso que eu aconselho a qualquer mãe que venha, que queira conversar comigo, a fazer pelo seu filho. Potencializar a pessoa para ser um indivíduo autônomo e independente no máximo que ele puder. Assim a gente vai realmente ter uma inclusão na sociedade, tá bom? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí com a minha história para vocês, e quem quiser realmente conversar comigo, eu tô aberta, tá bom? É uma questão assim da gente acreditar na gente. Só assim que a gente consegue vencer. Boba menina ela era, sonhava pouco era, mas eis que um dia ela acordou, porque descobriu que o céu é infinito pra voar, e viu que a força era dela, pois quem a guia está com ela e nunca mais titubeou.